Estou de volta para a aula de número 4 da nossa matéria de Introdução ao Estudo da Teologia. Aula 4, vídeo 1. E hoje vou tratar com você sobre uma breve história da teologia. Muito bem, a teologia cristã, ela experimentou no decorrer dos tempos vários caminhos e multiformes expressões. Sua história está ligada extremamente à história da igreja e também à história das sociedades, principalmente nas sociedades ocidentais. É claro que no Oriente também a igreja ou a teologia teve o seu desdobramento. De um lado, a teologia ela sofreu os condicionamentos da prática social e, particularmente, na prática eclesial, a prática dentro da prática social, a prática eclesial, que isto é, ligada à igreja, no intuito de responder a algumas necessidades. De outro lado, engajou-se sobremaneira na tarefa de inculturar a boa nova na sociedade, a boa nova do Evangelho. E assim, a teologia ela influenciou decididamente a igreja, contribuindo ora para renová-la, ora para enrijecê-la. E a teologia, sendo reflexão crítica e sistemática sobre a fé cristã, vivida na comunidade de fé, na comunidade eclesial, fez-se tributária do contexto em que nasceu, bem como no modelo de igreja hegemônico no momento. A teologia originante das primeiras comunidades cristãs. Isto mesmo, quero falar com você sobre a teologia originante das primeiras igrejas cristãs, das primeiras comunidades. A primeira geração de cristãos, primeira geração cristã, ela compreende o século I da nossa era, século I depois de Cristo. E ela realizou, segundo os estudos dos teólogos, dos historiadores, verdadeira teologia. Ela refletiu sobre a fé, interpretou o evento fundante da vida, morte e ressurreição de Jesus e subsidiou a constituição e a implementação da igreja. Os escritos que testemunham esse enorme esforço para responder a pergunta, por exemplo, quem é Jesus para nós? E quem somos nós a partir de Jesus? E foram agrupados no que temos já há muito tempo, há mais de 2000 anos, o Novo Testamento, ou pode ser chamado o Segundo Testamento, a Segunda Aliança, segundo os melhores exegetas de hoje, ou as Escrituras cristãs. Podemos então refletir sobre a fonte da teologia cristã. A fonte da teologia cristã. Então, o Novo Testamento é chamada de teologia fontal. Grave bem esta expressão. O Novo Testamento é teologia fontal, é a fonte paradigma, a base estimuladora da futura teologia. E ao mesmo tempo a sua base irrenunciável. Segundo um teólogo chamado Karl Rahner, que viveu no século XX,
Muito interessante a sua postura teológica, ao lado de outros como Karl Barth. Karl Rahner diz que a teologia do princípio, ele chama a teologia fontal de teologia do princípio e de princípio da teologia. Continuando ainda sobre a teologia e sua fonte. A teologia das primeiras comunidades cristãs toca pela primeira vez de forma incomparável o manancial da própria fé, que é o encontro de mulheres e homens com Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Portanto, a ressurreição é a marca fundamental da fé da igreja, do encontro que havia entre os grupos cristãos no primeiro século e posteriormente. A comunidade de fé teve a consciência de que em Jesus a revelação de Deus alcançou seu cume. Deus desceu até nós, portanto ela atinge o seu cume. O Filho de Deus, que é a palavra encarnada de Deus, está no centro tanto do processo de reinterpretação da Escritura, o Antigo Testamento, e também das tradições judaicas quanto à adesão dos que vinham lá da gentilidade, do mundo gentio, e se juntavam aos judeus convertidos. Essa experiência foi fontal, foi refletida de forma fontal e transformada em anúncio. 1 João 1, de 1 a 4, João, na sua primeira epístola, diz que ele fala de forma concreta, que os nossos olhos viram, eles foram testemunhas oculares, que as suas mãos apalparam, e que eles deveriam transmitir isso para as gerações posteriores. Então é alguma coisa concreta, definida. E aí, vamos ver aqui a caracterização da teologia originante do Novo Testamento. Consideram-se como sujeitos da teologia originante os evangelistas, os autores das epístolas e também do Apocalipse. Claro que aí está o livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Enquanto anúncio, os escritos do Novo Testamento também se destinam aos que se dispõem a tornarem-se seguidores de Jesus e testemunhas de sua causa. Longe de serem reflexões acadêmicas e especulativas, os escritos neotestamentários expressam a experiência cristã fundante e almejam suscitar e alimentar a fé. Conhecemos os diferentes estilos dessa reflexão: a teologia narrativa dos evangelhos e Atos, literatura epistolar e apocalíptica. E lentamente, a comunidade cristã, a igreja, ela se desprega da religião de Israel, se afasta da religião judaica. Mas esta permanece, a religião de Israel permanece ponto de referência básico, mesmo para os grupos advindos da gentilidade, lá do mundo dos gregos. Vejamos as características da teologia fontal do Novo Testamento. Características, aquilo que faz parte do caráter da teologia fontal do Novo Testamento. Primeiro é que ela é uma característica pneumática, embebida pelo Espírito, que inspira a elaboração dos textos e suscita novos seguidores de Jesus.
Segundo, que ela tem uma característica eclesial, nascida no meio da comunidade cristã, no seio da comunidade cristã, no seio vivo da comunidade cristã. Terceiro, que ela tem uma característica por ser missionária, destinada a transmitir e recriar a fé cristã. Quarto, vivencial, repleta de sentimentos, conotações afetivas e força convocatória proveniente da experiência efetiva de seguir o Cristo vivo. Portanto, como missionária, como vivencial, ela tem esse perfil de chamar pessoas para seguirem a Cristo. Quinto, tem uma característica contextualizada na história da comunidade de fé em que foi elaborada. Cria unidades como solidariedade entre os diferentes. Portanto, na igreja do primeiro século, aqueles que faziam parte da igreja cristã, do segmento de Jesus, eles se tornavam um corpo. Portanto, em sexto lugar aqui, era também uma teologia aberta ao futuro, estimulando assim interpretações enriquecedoras e novas literaturas situadas. Os escritores do Novo Testamento, eles tinham uma grande liberdade diante do Antigo Testamento, que se tornou seu livro e sua palavra de Deus. Os primeiros cristãos serviam-se do Antigo Testamento para interpretar e expressar suas próprias convicções e concepções cristãs de vida, de testemunho. Os textos antigos recebiam assim sentidos novos que de maneira nenhuma cabiam dentro do histórico literal. Não era simplesmente considerar o texto na sua literalidade, mas a partir do texto do Antigo Testamento fluiriam assim novas reflexões, haveria uma ampliação. Eu já falei para você numa aula destas aí que o Antigo Testamento é a rosa em botão. Aqui o mistério estava oculto e o Novo Testamento é a rosa desabrochada. Tudo que estava oculto no Antigo Testamento se tornou claro no Novo Testamento. Na próxima, ou melhor, no próximo vídeo desta aula 4 de introdução ao estudo da teologia, nós vamos ver a teologia simbólica da patrística. Patrística tem relação com os pais da igreja ou os primeiros teólogos da igreja. E estaremos de volta no segundo vídeo da aula 4. Até lá então, continue refletindo profundamente